Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Antes de iniciar a mensagem de hoje, nós vamos fazer aqui uma oração em favor do nosso país, do nosso Brasil, para que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, para que Ele possa repreender essa doença que tem levado tantas vidas. E por isso, eu quero que você também, que me ouve agora, ore aqui comigo, pedindo e clamando em favor de todos os brasileiros, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós sabemos que o Teu povo, ele muitas vezes está aí no pecado, mas nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor olhe com misericórdia, Pai, para o povo brasileiro. Nós estamos aqui como profeta Jeremias um dia, sabendo do pecado do povo, orava pelo povo para que a mão do Senhor viesse e aliviasse, Pai, a situação que eles enfrentavam. E nesse momento também eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor venha repreender essa doença, Pai, que essa pandemia que tem afetado muitas e muitas vidas, inclusive muitas pessoas estão morrendo. Mas nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor é um Deus de milagres, é um Deus que ouve a nossa oração, porque é a Tua palavra que diz que o Senhor não está com o braço encolhido que não possa nos abençoar, e nem está com o ouvido agravado que não possa ouvir o nosso clamor. Também a Tua palavra nos declara, Pai, que tudo que nós pedimos em oração crendo receberemos. E nesse dia eu Te peço pelo povo brasileiro, para que haja livramento dessa pandemia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A mensagem de hoje é sobre a vida de Jó. Nós sabemos que Jó, ele mostrou quão desinteressada era a sua devoção a Deus. Ele não buscava os seus próprios interesses. Mas hoje vivemos numa época em que muitos contemplam a vida espiritual como uma forma de oferir vantagens. Alguns buscam a Jesus sonhando com as recompensas do céu. Outros o fazem temendo as punições do inferno. Existe ainda um terceiro grupo, cada vez mais numeroso, que o segue não pensando nas alegrias ou tristezas do além, e sim naquilo de que podem usufruir aqui e agora. Nos dias de Jó, muitas pessoas também se dispunham a seguir a Deus, pensando apenas em benefícios. Quando a tragédia se abateu sobre Jó, eles ficaram desorientados. A possibilidade de que um cristão viesse a perder a saúde e o patrimônio não se encaixava nas suas concepções, e por essa razão começaram a persegui-lo. Será que estabelecer um vínculo entre religião e abundância é algo totalmente errado? A Bíblia não ensina que existe uma ligação entre a vida correta, a mesa farta e o corpo são? Encontramos na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, declarações de que os salvos colhem o bem e os perdidos o mal. Provérbios 12, 21 diz: nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Gálatas 6, 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. À primeira vista, tais passagens estabelecem uma relação constante entre prosperidade e fé. Mas precisamos examiná-la como um todo. As Escrituras estabelecem um nexo entre fé e abundância, porque existe uma relação lógica entre o viver sano e a vida feliz, quando buscamos o bem e evitamos o mal. Aí geramos situações propícias para que o melhor nos aconteça. As orientações de Deus não são aleatórias. Cada uma delas visa a felicidade do ser humano. Quem quer que a siga aumentará suas chances de segurança e crescimento. E isso ocorrerá como um simples reflexo das suas boas escolhas. Para fins de disciplina, Deus pune os atos maus e contempla os atos bons. E esse é um meio eficaz de ensino. Quando pais e educadores castigam ou recompensam certos comportamentos,
estão contribuindo para o aprendizado das crianças. Com isso, querem poupá-las de dissabores futuros. Deus faz o mesmo conosco. A diferença é que Ele nos disciplina sem cometer erros. Com amor e sabedoria, utiliza os acontecimentos para nos mostrar o melhor caminho. Castigos e recompensas são parte integrante da justiça divina. O Senhor é um Deus justo. Ele não permitirá que a iniquidade tenha a última palavra no universo que criou. Egoísmo, violência, mentira e maldade não triunfarão sobre a misericórdia, a generosidade, a verdade e o bem. Por uma questão de justiça, o Senhor fará com que os justos se alegrem e os ímpios sejam privados de alegria. Parte da retribuição já está acontecendo agora, na medida em que as pessoas seguem com as suas vidas. Esses são alguns princípios bíblicos sobre fé e prosperidade, que não resumem tudo o que a Bíblia diz. A justiça divina não se esgota aqui. Boa parte das retribuições está reservada para a eternidade. A Bíblia fala do galardão dos justos, dos tesouros acumulados no céu, das lágrimas que serão enxugadas por Cristo, das venturas eternas. A vontade de Deus não é a única a gerar situações no universo. A partir do momento em que o Senhor concedeu o livre arbítrio às suas criaturas, Ele permitiu que outras vontades, além da sua, pudessem existir. Naturalmente, o exercício da vontade acarreta consequências. Quando a utilizamos mal, sofremos e geramos sofrimento. É por isso que nem todos os acontecimentos refletem a vontade de Deus, a vontade do Senhor, ainda que Ele controle e encaminhe os fatos para o fim que determinou. A relação lógica entre santidade e felicidade não é invariável. Seguir as orientações divinas é uma atitude que concorre para que tenhamos uma vida próspera e segura. Mas isso não significa que as coisas serão sempre fáceis. Toda relação lógica oferece probabilidades e não garantias. Os que se conduzem de modo sensato têm maiores chances de levar uma vida tranquila. Contudo, exceções podem acontecer. O significado de tais declarações é de que não posso julgar a vida espiritual de uma pessoa pelo patrimônio que acumulou. Não posso medir o amor de Deus por alguém a partir do seu estado de saúde. Não posso avaliar a fé de um indivíduo pelas coisas que lhe acontecem. As Escrituras afirmam: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-nos, como se alguma coisa extraordinária nos estivesse acontecendo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. E também, 2 Timóteo 3,12 diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas o livro de Jó, ele quer nos demonstrar esses fatos. A sua mensagem reformula o nosso entendimento a respeito das retribuições divinas. O princípio básico continua operante. Bons atos beneficiam, maus atos prejudicam. Mas existe o esclarecimento de que esse princípio não é absoluto. Por exemplo, alguns ímpios podem prosperar e ter vida longa. Certos justos podem sofrer e ter os seus anos abreviados. Somente o julgamento final responderá a todas as perguntas. Então, como definiríamos a fé? A verdadeira fé pode ser vista como uma confiança profunda e inabalável no caráter de Deus. Não se trata apenas de acreditar que Ele tem poder de nos dar aquilo que desejamos. Trata-se de crer que tudo o que Ele vier a nos dar será o melhor para nós. E essa confiança resulta de um relacionamento íntimo e dinâmico. Para o homem e a mulher de fé, o maior prêmio não consiste na prosperidade material, e sim na amizade do Criador. Tal amizade era justamente o que Jó mais valorizava.
e foi por isso que ele derrotou as acusações de Satanás. O Senhor abençoava Jó porque o amava. O patriarca era para ele um motivo de satisfação. Deus se alegrava com a sinceridade de Jó. Ele se alegrava igualmente em abençoá-lo. E Jó, por sua vez, adorava o Senhor, movido pelo mesmo sentimento. Sua santidade não era uma tentativa de comprar as bênçãos do Criador, assim como as dádivas celestes não era uma tentativa de assegurar a sua devoção. Mas eu te pergunto, por que o justo sofre? Qual é a razão da violência e da iniquidade espalhadas pelo mundo? Por que o mal nos sobrevém sem aviso ou provocação? Os 2 primeiros capítulos do livro de Jó nos permitem entrever uma resposta. Ali, o pensamento de Satanás é revelado, dando-nos a oportunidade de conhecer as suas motivações. De fato, diria o maligno, existe uma razão para a dor. E ela consiste no seguinte: coisas ruins acontecem porque essa é uma forma de afastar as pessoas de Deus. Satanás aprecia a maldade. Poucas coisas lhe dão tanto prazer quanto prejudicar os outros. Mas não acredito que as suas obras sejam praticadas de forma indisciplinada, sem método ou lógica. Não é isso que acontece. Mais do que um fim em si mesmo, o sofrimento é para o tentador, o meio do qual se serve para alcançar determinado objetivo. E esse objetivo é sempre o mesmo: separar o homem de Deus. E só assim poderá levá-lo a desperdiçar a sua vida e perder a sua alma. Nas páginas do Evangelho, encontramos Jesus falando abertamente sobre a existência de um poder maligno atuando no mundo. Esse poder, representado por Satanás e seus demônios, é o responsável por muitas tragédias. Ele persegue de maneira incansável os que desejam andar com Deus. O diabo sabe que o seu destino já está traçado. Ele se consola na esperança de arrastar multidões para o inferno, ou na tentativa de derrubar aqueles que se encaminham para o céu. Satanás considera o sofrimento um meio eficaz de separar o homem de Deus. Ele sabe que existe um grande número de pessoas que, tocadas pela tragédia, renunciam às suas crenças. E essa é uma das razões pelas quais se empenha em semear o mal. E esse foi o principal motivo pelo qual se atirou sobre Jó. Num primeiro ataque, o diabo arrancou do patriarca os seus rebanhos, seus empregados e os seus 10 filhos. As más notícias foram dadas a Jó uma após outra, numa sequência arrasadora. Caíram como rochas sobre a sua cabeça. O detalhe mais doloroso é que tudo aconteceu num dia em que ele havia levantado de madrugada para interceder pela sua família. Isso certamente intensificou o sofrimento de Jó. Deve ter-lhe parecido que Deus rejeitara a sua oração. Mas como foi que Jó lidou com os infortúnios em sua vida? Ao contrário do que o diabo esperava, ele não blasfemou contra os céus. A sua reação foi a seguinte: então Jó se levantou, rasgou seu manto e adorou. Rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Os orientais normalmente rasgavam suas roupas e rapavam o cabelo quando eram atingidos por calamidades. Era de se esperar que Jó fizesse tais coisas. Inesperado foi o que ele fez em seguida. Jó se prostrou e adorou a Deus. Louvou-o pelos momentos felizes e reconheceu a soberania divina. O patriarca demonstrou assim que a tristeza e a fé podem coexistir. Lado a lado, com o abatimento mais profundo, o cristão pode conservar a sua esperança e gratidão. Rapidamente se tornou claro que o primeiro ataque de Satanás havia fracassado. Jó conservou a sua integridade, calando os argumentos do acusador.
E esse fato não passou desapercebido quando Deus e o diabo voltaram a se encontrar. E assim, Satanás foi derrotado na primeira tentativa. Então propôs uma segunda oportunidade. O inimigo acusou Jó de estar pronto a dar a pele dos outros, desde que ninguém tocasse na dele. Deus concedeu a Satanás uma nova permissão. A autorizou a tocar na carne de Jó, contanto que a sua vida fosse preservada. E Jó, que se achava abatido, viu o sofrimento chegar ao seu próprio corpo, porque ele foi ferido de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A doença com que o diabo afligiu Jó era a pior possível. Ela unia a dor, o incômodo, o prurido, o nojo e a vergonha. Jó ficou irreconhecível. Teve de deixar o convívio dos vizinhos por causa da sua aparência repugnante e do mau cheiro que exalava de suas feridas. O monte de cinza sobre o qual foi se assentar era provavelmente o depósito do lixo, localizado fora dos limites da cidade. Qual foi o objetivo de todas as ações de Satanás? Levar Jó a acreditar que havia sido abandonado pelo Senhor. Se o diabo conseguisse implantar no coração de Jó uma semente de revolta, blasfêmia ou uma simples desconfiança, teria conseguido o seu intento. Deus não permitiu que o seu servo fosse provado além do limite. Ele concedeu a Jó o livramento e a vitória. Jó calou o acusador, conservando a sua fé apesar de todas as coisas que lhe aconteceram. Ele estabeleceu um padrão para todos os que se defrontam com a injustiça e o sofrimento. O exemplo de Jó é valioso para as pessoas que hoje também atravessam tribulações, especialmente nesse momento de pandemia que vivemos. Ele as leva a perseverar e a crer no triunfo. Ele as ajuda a fazer pela fé declarações como esta: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. E para desespero de Satanás, as coisas ruins que acontecem às pessoas boas são muitas vezes insuficientes para afastá-las de Deus. Pelo contrário, conduzem-nas a uma intimidade ainda mais profunda com o Senhor e a um ministério de apoio aos corações enfraquecidos. Amém? Meu irmão e minha irmã, nós vamos agora orar. Se você estiver passando por uma dificuldade, uma provação, eu quero que você faça essa oração aqui comigo, para que Deus lhe dê força, para que a sua fé, ela venha a ser a como de Jó, que em nenhum momento pecou contra o Senhor. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vimos e conhecemos o sofrimento de Jó. E neste momento, Pai, eu quero te pedir em favor de todas aquelas pessoas que agora estão sofrendo, passando por provações, por dificuldades e que muitas vezes estão desanimadas, estão desesperadas, que não sabem o que fazer, que precisam, Pai, de uma palavra, de um apoio. Da mesma forma que um dia, Pai, o Senhor deu força para que Jó continuasse naquele propósito de louvar e adorar o Senhor. Que o Senhor venha visitar cada uma dessas pessoas que estão doentes, que estão na cama, que estão no fundo do poço, mas que elas creem num Deus verdadeiro, no Deus vivo, no Criador dos céus e da terra, no Deus de bondade e no Deus de misericórdia. Venha visitar cada uma, coloca a tua mão de misericórdia, Pai, sobre essas vidas e muda a história, Pai, delas, como um dia o Senhor mudou a história de Jó.
e ele obteve a sua vitória. Que assim também seja na minha vida e na vida de cada um que está nos acompanhando agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. E eu convido você, se gostou dessa mensagem, deixar o seu like aqui neste canal. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.